Olá, galera trabalhadora. Hoje vamos dialogar sobre os ataques que o governo, ou melhor, que o desgoverno vem fazendo à educação do país. Eles querem destruir o que há de melhor na educação. Por meio do MEC, eles já cortaram recursos para os cursos de filosofia, para os cursos de ciências sociais, e não satisfeitos, agora eles querem cortar 30% de todos os recursos destinados a todas as universidades federais. Tudo isso é muito grave, pois ataca o conhecimento científico, que é aquele conhecimento baseado em estudos, pesquisas, informações técnicas, enfim, que tem a ciência como base. Ela reforça o conhecimento crítico do cidadão. Isso me deixa muito preocupado, pois me faz acreditar que a gente vai formar cada vez mais uma sociedade de boçais. Vai chegar um tempo que mesmo que a gente consiga reverter a política do país, consiga colocar um governo mais progressista, que diminua as desigualdades sociais, que diminua o desemprego, que leve o país a pleno emprego, vai ter pessoas que vão estar dispostas a ir na rua em pleno emprego, começar a bater panela, fazer dancinhas. Eita, eita, eita! Isso já ocorreu! Calma! Nossa, gente, quanta boçalidade! Mas retornando ao assunto do nosso vídeo, recentemente o governo disse, o Bolsonaro, nas suas redes sociais, que ele iria retirar os investimentos dos cursos de humanas, principalmente de filosofia e de ciências sociais. Vamos ver como que ele escreveu. O ministro da Educação, aí ele cita o nome do indivíduo, não vou nem me preocupar aprender a falar o nome dele, que já é um palavrão ingente. Ele disse que ele ia descentralizar os investimentos em faculdades de filosofia e sociologia, os alunos já matriculados não serão afetados. O objetivo é focar em áreas que dão mais retorno ao contribuinte, como a área veterinária, engenharia e medicina. Dentro do direito administrativo, o administrador público ele não pode legislar e gerir o Estado em benefício próprio. Por exemplo, o Bolsonaro, quando investe no curso de veterinária, ele está pensando nele e não no bem-estar social da população. O Bolsonaro, não satisfeito, ainda continuou a escrever que o governo deve preservar o dinheiro do contribuinte, fazendo que os alunos na escola aprendam a ler, a escrever e a calcular. Eu digo que uma educação séria e de qualidade vai muito além disso, seu presidente. Os alunos têm que aprender a interpretar, têm que aprender a calcular quais são os cálculos socioeconômicos que qualquer decisão que elas venham tomar pode impactar na sociedade, como um simples voto, por exemplo. A filosofia e as ciências sociais são cruciais para isso. Até para você sair da escola com conhecimento técnico, para poder montar seu pequeno negócio, como disse o ministro da Educação, que o Estado tem que se preocupar apenas com isso, você precisa muito mais do que as matérias básicas, para você analisar a sociedade como um todo, para você conseguir ver o que a sociedade está precisando, para você avaliar seu negócio, para você poder empreender melhor, para não ser mais um brasileiro montando uma empresa que venha a quebrar, porque a filosofia é a mãe de toda a ciência. Não se encerrando a bizarrice do MEC, Ministério da Educação, que a gente já está sem desde o dia 1º de janeiro, eles resolveram do nada cortar 30% dos recursos discricionários de todas as universidades federais. Esses recursos são utilizados para pagamento de luz, de água, de limpeza, de assistência aos estudantes. O desconhecimento desse governo é tão grande que o ministro da Educação chegou a dizer que esses cortes não afetariam as assistências aos estudantes. Mal ele sabe o que são as despesas discricionárias. O fato é que esses cortes não tiveram nenhum preparo, nenhum estudo. Simplesmente cortaram por cunho ideológico, por picuinha. Primeiro eles cortaram de 3 universidades federais e depois, como teve uma repercussão muito negativa e não souberam explicar, eles aplicaram a todas as universidades federais.
Para entender os argumentos que o governo utilizou, eu li diversas matérias, porque deveria ser uma decisão muito bem fundamentada. No primeiro corte que eles fizeram, afetaram apenas 3 universidades. E vejam o argumento que eles utilizaram. Universidades que, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. Balbúrdia é o que? É confusão, desordem, bagunça. E os únicos que fazem bagunça nesse país é esse governo, que só quer destruir tudo que eles colocam à mão, tanto na economia quanto na educação. Sobre o desempenho acadêmico, todas essas 3 universidades, a UFF, a UNB e a Universidade da Bahia, estão entre as melhores do país, estão entre as 20 melhores em todos os rankings internacionais ou nacionais. Eu até peguei o nome de alguns rankings pra gente ver: o Center World University Ranking, o Times Higher Education e o ranking da Folha, que é o Rufo, que mede a qualidade da educação de todas as universidades do Brasil. Todas as universidades públicas estão entre as melhores, tanto nos rankings nacionais quanto nos internacionais. Elas se destacam como as melhores do Brasil e até da América Latina. Isso mostra que essa decisão só teve cunho ideológico, não teve nenhum cunho técnico, não teve base científica para isso. Continuando a balbúrdia do governo, eles ainda disseram o seguinte: a universidade deve estar com sobra de dinheiro para fazer bagunça e evento ridículo. A gente precisa compreender que a universidade é um local onde é construída a concepção ideológica, onde se debate ideias tanto de direita quanto de esquerda. Se você, por exemplo, participa de um agrupamento político de direita ou de esquerda e quiser organizar um evento, nada mais do que correto você pesquisar e procurar um espaço público para você fazer o debate. Porque você não deve ter compromissos com grupos econômicos. Por outro exemplo, é o seguinte: se você participa de um grupo religioso e quer fazer um evento religioso dentro de uma universidade, você deve ser muito bem-vindo. O espaço é público, o espaço é de todos. Não se contentando ao ridículo, o ministro ainda teve coragem de dizer o seguinte: que todos têm logicamente o direito de se expressar, desde que o desempenho acadêmico esteja bom. Para cantar de galo, tem de ter a vida perfeita. Essas 3 primeiras universidades que ele cortou recursos, todas elas estão entre as melhores, como já dito. Inclusive, o desempenho delas a cada ranking melhoraram. É só a gente pesquisar aí pela internet, a gente vai ver os rankings. E o que mostra o total despreparo e sem nenhuma base a decisão deles, que como ficou muito feio, teve alguma pressão, uma repercussão muito negativa, eles ampliaram o corte para todas as universidades. Ainda na busca incansável pela decisão que deve ter motivado o governo a cortar esses recursos de todas as universidades, eu não sabia que há uma semana foi criada uma frente parlamentar pela valorização das universidades federais. Em torno de 70 deputados estão compondo esse grupo. É bom a gente refletir como está sendo feita a resistência pelo campo progressista. Entrei no site dos partidos de esquerda, dos partidos que têm um pouco de progresso, como o PT, o PSOL, o Rede, o PDT, o PSB, o PCdoB, o PSTU. Todos eles estão veementemente contra a atitude do corte de recursos na educação pública, esse sucateamento na educação. Vale destacar o embate incisivo que o PSOL está tomando. O PSOL, ele diz que vai à Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Educação por improbidade administrativa. Eles dizem que o ato do ministro consegue, ao mesmo tempo, patrocinar o descontrole dos gastos, ferir a autonomia da universidade, afetar o sistema e percentuais obrigatórios de financiamento da educação, demonstra um profundo descaso com a coisa pública, com normas de financiamento públicas e com a responsabilidade fiscal. Isso nos mostra que tem um campo muito amplo, progressista, que a gente pode estar dialogando. Além disso, tem na sociedade cada dia mais pessoas inconformadas com as atitudes
desse governo que não tem planejamento nenhum, tanto na área da educação quanto na economia, que só tem política que visa cada vez mais a concentração de renda. Eu às vezes fico me pensando se o governo faz isso por total despreparo ou se é muito bem orquestrado, porque realmente eles querem destruir o país enquanto nação, enquanto educação, para manipular cada vez mais as pessoas. Eu peço que vocês comentem aqui embaixo sobre isso, pois é um tema que a gente pode refletir muito em outros vídeos. Agradeço a todos por terem ficado até aqui nesse vídeo. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscrevam, curtam esse vídeo, compartilhem, para chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque a gente precisa construir vozes trabalhistas na sociedade. Muito obrigado, valeu, fui!